Então, primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em pensamentos, em vibrações, para que nós possamos estar realizando um estudo, uma reflexão a respeito do texto do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós já estamos no capítulo 14, que o título é Em Ti Mesmo. Então, primeiramente, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sentindo a presença do nosso mentor, nos envolvendo, nos amparando, nos acalmando todo o ambiente que nós estamos, que nós possamos nos conectar com essas ondas de bons pensamentos, levando o nosso pensamento até o centro, recebendo de lá os bons amigos que nos ajudam com todo esse trabalho. Que em nome de Deus e em nome de Jesus nós possamos sentir amparados. Que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos estar dando continuidade no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 14, Em Ti Mesmo. Como eu sempre falo, a ideia é que a gente possa estudar junto, fazer uma reflexão, mas que cada um possa fazer a sua leitura, aprofundar no texto, trabalhar no íntimo cada palavra, para que possa surgir realmente coisas novas, conhecimentos novos, amadurecer essa mensagem no nosso íntimo, no nosso coração. E é um texto bem provocativo, né? Ele vem com uma pergunta já, que diz assim: tendes fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Primeiro vamos recordar, o que é fé. Será que nós entendemos de fato o que é fé, o que é ter fé? Eu sou realmente fiel a Deus, eu confio e entrego firmemente tudo nas mãos de Deus? Ou eu muitas das vezes peço, mas vacilo, não faço? Ele coloca daí já logo no começo, no mecanismo das realizações diárias. O que é que nós temos feito diariamente? Temos pedido diariamente as coisas para Deus, para a espiritualidade, mas o quanto nós temos feito e o quanto nós temos confiado nas coisas? Será que nós confiamos mais na espiritualidade, fazendo por nós? Ou nós confiamos mais em nós, confiamos mais na parte materialista? Até que ponto nós devemos trabalhar a confiança em Deus e na espiritualidade, e até que ponto nós temos que realmente entregar ao Espírito, vamos dizer assim, das coisas que acontecem, que se realizam, que se configuram, É importante que a gente lembre que a espiritualidade está sempre fazendo a sua parte, realizando
o seu trabalho. Agora, e a nossa parte? E o nosso cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações junto à espiritualidade? Esses deveres nossos, eles têm que ser fiéis também a Deus, eles têm que ser fiéis também todos os dias, todas as horas. E é isso que Paulo vem trazer para nós, né? Tendes fé? Se tendes fé realmente, não vai duvidar, vacilar, não vai cair, porque sabe que um Deus vivo, que um Deus forte está amparando e cumprindo com todos os seus deveres. É importante que nós entendamos qual é o nosso papel, qual é as nossas obrigações nesse processo. Ele continua: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Então é importante que nós guardemos realmente a fé na divindade, nas promessas, em tudo aquilo que nós já lemos, já entendemos das Escrituras, do Evangelho. Mas e a nossa parte? Qual tem sido o nosso esforço na edificação realmente desse processo? Porque muitas das vezes nós acreditamos que o fato é, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter mais fé, mas e o que você está realizando para essa transformação? Como você tem trabalhado as realizações, as conquistas, as edificações para que isso realmente se faça? Qual tem sido o seu esforço nessa caminhada? Porque fé não é uma coisa que a gente vai lá no mercado e a gente compra. Me dá 1 quilo de fé aqui e agora eu estou munido de fé. É um trabalho que a gente vai fazendo, vai edificando dentro de nós, dentro do nosso coração, à medida que nós vamos passando pelas coisas. E entender também que a questão da fé não é uma questão de posse, de conquista, Eu pedi tal coisa, eu conquistei, então a minha fé é maior. Eu pedi tal coisa, eu conquistei, então a minha fé ela aumentou cada vez mais. E se eu pedir tal coisa e ela não acontecer, é porque eu não tenho fé. Não. A nossa fé ela não pode ser medida por essas conquistas, principalmente se nós estamos falando em conquistas ainda materiais, em conquistas pueris, O nosso processo realmente então de fé, de fidelidade junto ao Evangelho vai muito além disso. E é importante que a gente entenda que a espiritualidade tem todo um propósito, e faz todo um esforço para com que a gente consiga seguir no caminho certo, no caminho do bem. Agora, qual é a nossa parte, qual é a nossa contribuição para realmente nós conseguirmos avançar e trabalhar nesse processo? Se as duas coisas estiverem linkadas, se as duas coisas estiverem unidas, assim nós vamos progredir, vamos edificar, vamos nos envolver e vamos conquistar as coisas e vamos entender e vamos estar seguindo realmente com mais assertiva, segundo as leis de Deus. Mas muitas das vezes o que acontece é que existe somente de um lado o pedido sem a ação, sem o esforço, E aí não acontece a edificação realmente desse amadurecimento espiritual. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto à sua possibilidade, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem
roteiro e sem ancoradouro. Outra coisa importante de a gente pensar e analisar é o quanto nós estamos acreditando realmente nas promessas humanas, materiais, e o quanto nós estamos linkados com o espiritual. Porque o material, ele é muito pueril, né? Hoje é de um jeito, amanhã as coisas mudam, hoje a ciência diz determinada coisa, amanhã ou depois a ciência já mudou de posição, de opinião, né? Mas em relação às coisas de Deus, em relação a verdadeiro sentido, né, espiritual, de progresso, é muito maior que isso, né? E é importante que a gente pare para refletir. Nós estamos presos às coisas materiais, às promessas humanas, porque muitas das vezes nós estamos fazendo essas promessas humanas, nós estamos querendo trabalhar em cima dessas promessas, né? E nos desapontamos, mas não é Deus o culpado disso, né? Somos nós que ainda estamos colocando um querer em cima de algo que não é firme, que não é sólido, que verdadeiramente não é dessa forma ainda para se concretizar, para se realizar. Então é importante que nós saibamos o que de fato é verdadeiro, o que de fato é essa confiança em Deus, para que nós não nos sintamos despreparados quando as coisas acontecerem, de formas que não são aquelas que a gente gostaria. Porque quando essas coisas não acontecem da forma com que nós estamos alinhados, não é porque o outro lado, a espiritualidade, errou, mas é que nós estamos tendo um pensamento errado, equivocado, ainda sobre determinado assunto, sobre determinada situação. É nós que ainda não conseguimos entender e compreender toda a grandeza da situação, toda a grandeza do amor de Deus, que move a coisas de formas diferentes para o nosso bem. E quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai amadurecendo mais a respeito disso e ao mesmo tempo vai aumentando a nossa fé em Deus e na espiritualidade. Naturalmente, ninguém pode viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a reação ao laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. É claro que nós vivemos numa comunidade, nós temos amigos, familiares, e nós não podemos viver alienados de todos os pensamentos, todas as situações, todas as opiniões, mas é importante nós entendermos até onde vai essa confiança, né, ao próximo, né, os nossos familiares, e até onde vai a confiança em nós mesmos e a nossa confiança em Deus. Como é que nós conseguimos medir isso? Como é que nós conseguimos trabalhar essas questões? Porque se puramente a gente entrega as opiniões das pessoas próximas a nós, não somos nós que estamos tomando as decisões. Eu estou passando por uma situação difícil, eu pergunto aos meus amigos e eles tomam a decisão por mim. Que mérito eu tenho de ter uma assertiva? Nenhum, porque na verdade essa decisão não foi feita por mim,
não foi feita sobre os meus princípios, mas foram feitas por pessoas próximas de mim. Então, é interessante que nós entendamos que temos sim que confiar nas pessoas próximas de nós, que temos sim que nos aproximar dessas pessoas, mas temos que confiar em nós, temos que confiar em Deus, temos que confiar na espiritualidade, nos envolvendo, nos intuindo, para que assim possamos fazer uma ligação entre os amigos, esse círculo, de laços familiares, essa confiança em nós aumentando cada vez mais e a confiança na espiritualidade que nos envolve, que nos intui para as decisões, para as mudanças, para o crescimento espiritual. Isso é bem difícil, eu acho que, de fazer. Muitas das vezes, nos momentos mais difíceis, nós não conseguimos silenciar e escutar a espiritualidade junto de nós, o nosso mentor ao nosso lado. Muitas das vezes nós perdemos a confiança em nós mesmos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós pensamos. Mas é importante que nós façamos esse esforço e todos esses acontecimentos não agradáveis que nos chegam é justamente para trabalhar em nós toda essa mudança. E essa construção é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, cada momento difícil que nós estejamos passando, é importante nós vermos isso como aprendizado, como amadurecimento, como oportunidade espiritual desse crescimento. Então, que nós possamos sentir cada vez mais a confiança em nós, sentir cada vez mais os mentores, a espiritualidade nos envolvendo, para que nós possamos tomar as decisões mais assertivas possíveis, de acordo com a lei de Deus. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Essa parte é bem intrigante, interessante, porque nós sabemos que Deus realmente pode tudo, nós sabemos que Deus é todo amor, toda caridade, toda bondade. E se nós pararmos para analisar, aí Deus sendo tudo isso, por que o mal então acontece? Por que as coisas ruins elas acabam acontecendo? Será que é porque Deus não está realmente podendo tudo, vendo tudo, agindo em tudo? Será que nós não estamos entendendo de acordo às vontades realmente de Deus? E é aí que realmente entra, eu acho que a magia do Espiritismo, em nos dar a oportunidade do livre-arbítrio, nos dar a oportunidade da reencarnação, para que nós possamos entender um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Porque se as coisas não estão tão boas, não é por culpa de Deus, e sim porque nós estamos trabalhando ainda e crescendo e evoluindo e errando e acertando, e toda vez que nós erramos, nós temos que reparar o erro que nós cometemos, e assim nós vemos de jornada em jornada, de reencarnação em reencarnação. Então, isso é uma divindade realmente, é ver como Deus realmente é grandioso quando Ele dá a nós a oportunidade de reparar as nossas faltas, de refazer os nossos caminhos, de corrigir as coisas erradas que nós fizemos, nos dando novas oportunidades, nos dando novas chances realmente. É aí que nós vemos que esse livre-arbítrio realmente faz todo o sentido. Porque se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio e se tudo fosse pré-determinado,
nós saberíamos que nessa reencarnação iríamos passar por isso, aquilo, e que o nosso plano reencarnatório estava totalmente traçado, então nós não seríamos livres e sim marionetes nesse contexto. Então nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, Deus nos confia essa vontade para que nós possamos, com o nosso livre-arbítrio, trilhar os caminhos. E trilhando os caminhos, nós podemos fazer ele assertivamente, evoluindo, progredindo e ajudando aqueles que estão ao nosso redor, ou erroneamente, causando mal para nós, causando mal para algumas pessoas que estão ao nosso redor. E, sendo assim, teremos que reparar, construir, reconstruir esses laços, reconstruir essa confiança, reconstruir esse amor para progredir. Então, Deus realmente é maravilhoso em tudo que faz e, mais uma vez, maravilhoso nesse ponto de vista, né? Nos dando a oportunidade realmente de fazer, de realizar, e nós vamos responder por aquilo que fizermos. Aí ele continua: um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um a faculdade mais brilhante, que justamente é a faculdade do livre-arbítrio, como eu comentei. Aí ele finaliza: porque te manterás indeciso se o Senhor te confiou este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deveis confiar em ti mesmo diante dele. Emmanuel finaliza o texto de maneira brilhante, né? Essa pergunta, né? Se o Senhor te confiou o trabalho, né, justo, por que nós vamos manter indeciso? Infelizmente, é porque quando nós encarnamos, nós literalmente recebemos o peso da matéria e começamos a sentir literalmente na pele as dores, os medos, as aflições, e isso vai meio que atrapalhando, de certa forma, a nossa confiança. Isso muitas das vezes vai atrapalhando a nossa fidelidade junto à espiritualidade e tudo aquilo que nós havíamos prometido. Mas aí ele fala: faze-se retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Mas se Deus, se a espiritualidade nos permitiu, nos deu a oportunidade, confiou em nós para essa reencarnação, nós pudéssemos realizar determinados feitos, determinadas tarefas, crescer um determinado tanto espiritualmente, moralmente, intelectualmente, por que nós tememos, por que nós vacilamos, né? Que nós possamos confiar realmente mais em nós mesmos, que nós possamos abraçar essa reencarnação, aproveitando todas as oportunidades para esse crescimento, que essa confiança que Deus nos deu possa aflorar em nós cada vez mais, que essa fé
na espiritualidade, em Deus, em Cristo, possa de fato se tornar fidelidade. Fidelidade em tudo aquilo que verdadeiramente acreditamos, possa se tornar confiança de amor em toda a bondade de Deus que cai sobre nós. Então é importante que a gente lembre de que Deus está junto de nós, a espiritualidade está junto de nós. Nós é que pedimos por essa encarnação, por essas dificuldades, e cabe nós trabalharmos, fazendo os esforços realmente para esse progresso, que nós possamos aproveitar cada situação e transformar ela em aprendizado, mudando o nosso campo vibratório, entendendo como espírito que nós somos, que é para o nosso bem, é para a nossa evolução espiritual, que o corpo é somente um instrumento de trabalho e que ao longo do tempo a gente vai deixá-lo e vai continuar a nossa jornada espiritualmente. Então, é interessante que nós possamos refletir o quanto que nós temos fé. E ontem mesmo eu estava assistindo uma palestra do Tato, um palestrante espírita, e ele contou uma historinha que eu achei bem interessante e cabe para o tema. É que um grupo de uma cidade estava passando por dificuldades com seca, e sabendo que tinha uma pessoa religiosa vindo à cidade, eles foram ao encontro pedindo para que essa pessoa religiosa pudesse fazer as orações necessárias para que aquela seca que já durava alguns meses acabasse e que eles voltassem a ter chuva e que eles pudessem voltar a plantar e a colher, por assim diante. E essa pessoa definiu então um dia e um horário e pediu que todos fossem até lá para fazer as orações. E no dia e no horário marcado, então um grande número de pessoas vai até o local definido, se junta a essa pessoa religiosa e ele diz: o que vocês querem? E eles dizem: que chova. E aí essa pessoa religiosa diz para eles: então por que eu não vejo nenhum de vocês com guarda-chuva? Nós temos que pensar um pouco a respeito dessa historinha, o quanto nós temos pedido realmente, mas o quanto nós temos de fato confiados e entregado realmente a fidelidade, que a espiritualidade faça o que tem que ser feito. Se eles fossem fiéis a Deus e a espiritualidade, eles levariam o guarda-chuva, porque teriam a confiança de que verdadeiramente iria chover. E é o que muitas das vezes falta para nós. A espiritualidade confiou em nós. Nós estamos aqui encarnados e ela espera que nós façamos a nossa parte. Eles estão sempre realizando a parte deles. Que nós possamos também confiar em nós, confiar em Deus, na fidelidade e crescer
e evoluir. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, que nós possamos estar unidos de bons pensamentos, de boas vibrações, que cada oportunidade que nos apareça, nós possamos levar o Evangelho com amor, com carinho, com fraternidade. Que assim seja.